Olha só, em Mateus capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Salmão gerou Boaz, que veio de Raabe. Boaz, por sua vez, gerou Obed, que veio de Rute. E Obed gerou Jessé. Agora, se a gente for olhar esse versículo com uma lupa de especialista, pensando como alguém que entende de exegese, de história do mundo antigo, de arqueologia bíblica e também de ciência da religião, dá pra gente tirar algumas conclusões bem interessantes. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, pela exegese, que é aquela análise mais profunda do texto, sabe? É muito importante notar que Raabe e Rute aparecem aqui. E o detalhe é que as duas eram mulheres gentias, ou seja, não eram judias, mas mesmo assim entraram na linhagem de Jesus. A Raabe, a gente lembra dela lá de Josué, capítulo 2, quando ela ajudou os espiões israelitas em Jericó. E a Rute, que era moabita, acabou se tornando uma ancestral do rei Davi, como a gente vê lá no livro de Rute, capítulo 4. Então, colocar mulheres gentias na família de Jesus pode querer dizer que a salvação que Deus oferece não é só para os judeus, mas se estende para todo mundo, para todas as nações. E também pode ser um jeito de mostrar como a fé e a lealdade são importantes. Não importa de onde a pessoa venha ou qual a sua religião. Agora, pensando na história do mundo antigo, a história da Raabe e da Rute espelha bem como era o contato entre os israelitas e outros povos lá naquela época. Essas relações entre israelitas e gentios não eram simples, não. Eram bem complexas, com altos e baixos. E o fato de Raabe e Rute estarem na genealogia de Jesus pode ser um jeito de reconhecer o quanto esses encontros foram importantes. E a história da Rute, especialmente, mostra muito forte a importância de ser leal à família e de cuidar de quem precisa. A Rute foi super leal à sua sogra, a Noemi. E como a gente viu, virou uma antepassada do rei Davi. E se a gente for para a arqueologia bíblica? Bom, a arqueologia ajuda a gente a entender melhor como era a vida e os costumes dos povos que moravam em Canaã, lá no tempo da conquista israelita e também no período dos juízes. E essa menção da Raabe e da Rute pode ter a ver com o que a arqueologia já descobriu sobre o papel importante que as mulheres tinham nas sociedades antigas, principalmente quando o assunto era família e herança. Olhando agora pela ciência da religião, colocar a Raabe e a Rute na linhagem de Jesus pode ser interpretado como um jeito de questionar as regras sociais e religiosas daquele tempo. Quando o Evangelho dá destaque a mulheres gentias que foram tão importantes na história de Israel, ele pode estar querendo mostrar que a graça de Deus vai além de qualquer barreira de povo ou religião. E essa lista de nomes, a genealogia, também pode ser vista como uma história que inclui todo mundo, mostrando que a salvação que Deus oferece é para todos, não importa de onde a pessoa veio ou qual a sua posição na sociedade. Então, para resumir, Mateus capítulo 1, versículo 5, continua mostrando de onde Jesus veio e faz questão de destacar a Raabe e a Rute, duas mulheres de outros povos que tiveram papéis super importantes na história de Israel. Esse versículo reforça aquela ideia de que a salvação de Deus é para todas as nações e que a sua graça não conhece fronteiras de etnia ou religião.